Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Que alegria poder estar aqui. Todos aqui, muitas pessoas estão aqui conosco, nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Sintam-se em casa, pois aqui é a casa do nosso Pai. E eu não estou aqui sozinha, estou muito bem acompanhada. Além de vocês, que é uma ótima companhia, eu estou com uma companhia aqui que eu amo estar, que é o meu esposo, Ademir. Boa noite, Ademir. Boa noite, Ruth. As pessoas não estavam te vendo, mas esse era um teste para testar a sua fé, tá? Para ver se você confia realmente de que a Ruth está aqui conosco. Aliás, eu também estou aqui com vocês. Olha nós aí agora. Agora estamos aparecendo para vocês e é uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado porque você está aí do outro lado nos acompanhando, nos assistindo e fazendo com que essa igreja, a Igreja Adventista Central de Vitória, seja essa igreja tão grande que atravessa quilômetros de distância e chega até outros países. Sabia disso, Ruth? Sim, tem várias pessoas aqui conosco, né, de longe, acompanhando, e a gente fica muito feliz quando a gente vê, né, que tem gente aqui de fora, de longe aí conosco aqui. Agora eu quero perguntar algo para vocês. Vocês já deram like aí no nosso canal? A primeira coisa que eu faço. Então, sim, meus clicar queridos, no joinha é importante. Não deixem para depois. Vai lá, corra agora, dá um like lá rapidinho. Se você não é inscrito em nosso canal, já passou da hora de você ser um inscrito nosso. E faça a sua inscrição, compartilhe essa programação. Seja você um mensageiro dessa esperança, viu? Porque ao compartilhar, você está sendo um mensageiro. Olha, hoje foi um domingo e eu acredito que para vocês, assim como para mim, foi um dia bem produtivo, né, amor? De trabalho. Sim, fez bastante coisa hoje, hein? Eu acredito que foi um domingo aí abençoado para vocês também. E fiquem conosco aí nessa programação, tá? Vocês realmente são muito bem-vindos aqui conosco. E, Ademir, conta aí um pouquinho, você tem um verso bíblico aí para falar com a gente? Sim, eu quero compartilhar com nossos queridos irmãos um verso que nós escolhemos para essa noite. Eu estou percebendo aqui que nós temos vários pedidos de oração, várias pessoas que estão colocando aqui no nosso canal. Aliás, se você ainda não acessou o chat, tem muitas pessoas que acessam a nossa transmissão na televisão. Pega o celular, corre lá, dá uma olhadinha lá no celular, aproveita, clica no joinha, compartilha essa mensagem com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que precisam ouvir uma mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever Ruth, você sabia que nós temos mais de 105 mil inscritos no nosso canal, mas nós queremos chegar aos 110 mil. Ademir, isso é muito gratificante, né? É muito bom, é muito importante. Olha, você que não está inscrito aí, a gente quer alcançar aí um objetivo de 1000, hein, Ademir? Você está falando aí? Eu quero chegar logo no céu. Com certeza, mas longe, vamos aos poucos, né? Um passo a passo, isso aí. Mas eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, para iniciarmos, né, com a palavra de Deus. Eu acho muito importante isso. Em Marcos, capítulo 9, no verso 23, depois você lê todo o capítulo 9 para você entender a história, tá? Mas eu queria deixar essa mensagem com você aqui, ó. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Como eu estava falando, nós vemos aí vários pedidos de oração aqui no chat, né, Ruth? E esses pedidos de oração não ficam só no chat, né? Claro que não. Nós aqui temos o compromisso, viu, meus queridos? O compromisso com vocês de estarmos orando durante toda a semana pelos pedidos aqui colocados no nosso chat, tá? E aqui na sala de intercessão, durante o culto, durante as programações, tem intercessores intercedendo pelos pedidos. Isso aqui. E aí a mensagem que eu quero deixar para você nesse momento é: tudo é possível ao que crê. E essas não são palavras nossas, não são palavras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Vitória no Espírito Santo, mas são palavras do próprio Jesus.
tudo é possível ao que crê. Acredita, Jesus tem um milagre para realizar na sua vida. Por isso, fique conosco para que nós possamos ouvir a voz de Deus mais uma vez nessa noite, né, Ruth? Com certeza. Ademir, agora me conta uma coisa. Nós estamos aqui com a camisa bonita, né? Que camisa bonita e gostosa, boa, viu? Eu tô tão empolgada com esse programa aqui, com essa camisa aqui, ó, Clube Vida e Saúde. Isso aí, olha. Eu tô tão empolgada, tô tão animada que nós, né, Ademir, resolvemos, vamos com a camisa para poder fazer propaganda lá do que vem por aí. Vem novidade, né? Ontem nós fizemos nós estreamos ontem, né? Nós estreamos ontem. Um pouquinho para nós. Pois é, menina. Olha só, no próximo sábado, tá ali o cartaz, você tá vendo aí no seu celular, na sua televisão. No próximo sábado, nós teremos uma programação mega especial. Nós teremos sábado pela manhã, Mais que Coragem, e no sábado à tarde, a influência das emoções na saúde mental. Por favor, não percam. Aliás, deixa eu dar um recadinho para você. Você que mora aqui nas Redondezas, aqui na Grande Vitória, venha pessoalmente, porque nós teremos sorteio de brindes. Olha só, e outras participações mais que vale a pena você estar aqui conosco. Então participe. Esse vai ser, assim, digamos que o pontapé inicial para esse projeto aqui, que é o Clube Vida e Saúde. E você pode fazer parte desse clube. Qual que é o objetivo desse clube, Ruth? O objetivo desse clube, eu vou pedir para a produção trazer a imagem de volta para mim aqui. Isso. Deixa eu explicar para você. O objetivo desse clube aqui é focar na nossa saúde. Aí você vai falar assim, então é cuidar da nossa alimentação? É isso também. Então é fazer mais atividades físicas? É isso também. É aplicar todos os 8 remédios naturais da nossa Deus vida. Nos deixou, olha aí. Né? E é esse o objetivo do Clube Vida e Saúde. E você pode vir fazer parte desse clube conosco. Com certeza. Façam parte desse clube, que vai acontecer, né, Ademir? Acontecerão vários encontros durante o ano. Várias coisas com estarão correndo. Com exercícios, corridas, vários. Tem coisa boa aí para vocês. Mas, Ademir, nosso tempo... Pois é, menino, o tempo voa. Acabou, o né? tempo já voa. Acabou, não dá nem tempo. Mas eu quero, Ademir. Antes, muito rapidamente, o Armindo Fortunato mandou um abraço para nós aqui. Olha Armindo, só, abraço, meu querido amigo Armindo. Um grande abraço para você, para sua família. Um beijão no coração. Que Deus abençoe você, o seu pai, toda a sua família. E vários aqui, né, pedido como a gente falou, mas a gente vai estar orando aqui, não vai dar tempo da gente ler alguma aqui, mas pode ter certeza que durante a semana estaremos orando pelos pedidos que aqui estão. Isso aí, o importante é você saber disso. Os seus pedidos não ficam só aqui, mas nós estaremos orando hoje à noite durante o culto e durante a semana. Pessoas intercessoras estarão envolvidas na oração. Amém. Em prol do seu pedido de oração. Vamos orar, Ademir? Vamos orar? Vamos, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigada, Pai, pelas bênçãos que o Senhor concedeu a cada um de nós e pelas bênçãos que o Senhor ainda há de nos conceder. Abençoe toda a programação, abra os nossos corações para receber a mensagem que certamente o Senhor preparou para nós nesta noite. Abençoe o nosso mensageiro. Abençoe, Senhor, cada internauta, cada um dos nossos irmãos que estão aqui acompanhando esta programação. Que o Senhor alcance a cada um com a paz, com a graça, com o amor, Senhor, que é incondicional, o amor que o Senhor tem por nós. Perdoa os nossos pecados, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querida igreja. É uma bênção estarmos aqui no primeiro dia da semana. Deus, Ele nos trouxe aqui, eu tenho certeza disso. E você que está aqui conosco, poderia estar em qualquer outro lugar,
mas o Espírito Santo trouxe cada um de vocês aqui, pode ter certeza. E você também que nos acompanha através do nosso canal, seja bem-vindo aqui à Igreja Central de Vitória. Junto nós vamos entoar louvores ao nosso grande Deus. Desde já eu peço a você que seja um missionário agora nesse momento. Compartilhe esse link, o link deste canal, para que outras pessoas possam também ouvir a palavra do Senhor. Distribua para os seus amigos, seus vizinhos e seus familiares. Venha adorar junto conosco. Queridos, é assim, agora nesse momento, eu gostaria que vocês todos pudessem se desconectar, dos pensamentos que vão ficar lá fora, e nós vamos agora, aqui juntos, louvarmos o nosso grande Deus. Para isso, eu gostaria que você pudesse ficar em pé neste momento, para que nós possamos fazer uma oração e louvarmos o nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por essa grande oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Desde já, pedimos uma bênção muito especial sobre cada adorador aqui presente. Também pedimos uma bênção especial para aqueles que nos acompanham através do nosso canal. E juntos, como uma só família, adoraremos a Ti neste momento. Pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Boa noite. Vamos de novo. Boa noite. É uma alegria estar na casa de Deus para louvar e engrandecer o seu santo nome. É para isso que nós estamos aqui, para prestar um culto de louvor ao nosso Deus, para exaltá-lo, louvá-lo e adorá-lo com as nossas ações e, nesse momento, com o nosso louvor. Então, vamos cantar Ele exaltado. Vamos exaltar o nome do nosso Deus com essa música. Louve. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, para sempre irá reinar. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, para sempre irá reinar. Terra e céu proclamam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Louvado seja Deus por isto. Gostaria de compartilhar com você aqui um texto bíblico muito importante para este momento de adoração. Nós poderemos agora adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração,
com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu tenho certeza que nós só temos bênçãos. O motivo de nós já estarmos aqui já é uma bênção. De respirarmos, de acordarmos, é uma bênção, uma grande bênção que Deus nos deu. Se você acha que tem algum problema, é só você olhar para o lado, você vai ver que o seu problema é bem pequeno. Nós temos aqui no chat pessoas com muitos e muitos problemas, mas também tem muitos corações agradecidos aqui. E uma forma também de nós agradecermos a Deus é devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que ao fazermos isso, nós estamos simplesmente ou totalmente conectados com a missão de levar o Evangelho norte, sul, leste, oeste deste planeta, para que ele possa voltar logo. E eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração também. Ao entoarmos louvores aqui agora, neste momento, você terá a oportunidade de vir aqui à frente e fazer a sua oferta aqui. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Louvemos ao Senhor, de hoje em diante. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto. Eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Ele é a razão do nosso viver, eu não tenho dúvida disso. E eu gosto muito de uma passagem que está aqui em João, capítulo 17, verso 20. É a oração sacerdotal que Jesus fez, orando por cada um de nós, hoje, neste domingo de 2024.
ele fala o seguinte no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que maravilha! Deus tem uma bênção muito especial para nós, que é a vida eterna. Ele fez aquela oração para nos conceder momentos eternos. Já pensou que é isso? Momentos eternos. Ou seja, estaremos com Ele por toda a eternidade. Não é só um breve momento, até logo, não. Ele quer que nós tenhamos um coração aberto para aceitar a vontade do Pai, para que nós sejamos um como Ele é com o Pai. E por isto que eu queria orar agora, num momento de oração intercessora, e eu sei que cada um de vocês tem um desejo no coração, um pedido, um agradecimento. E eu gostaria de colocar também aqui os pedidos que estão nos seus corações. E eu gostaria também de colocar aqui a Nísia, que está nos assistindo agora. Ela está com um cunhado internado numa UTI com câncer. Vamos orar por ela também. Está aqui nos acompanhando. Também tem uma outra pessoa muito conhecida nossa que está nos acompanhando, o nosso amigo, o irmão Deneval. Acabei de falar com ele agora. E ele está nos acompanhando também e carece também das nossas orações. É ancião aqui desta igreja. Vamos orar pelo Deneval e a Rosânia. Que o Senhor possa trazer um milagre para a vida de cada um destes que eu falei, representando todos os demais. E você também que tem um pedido no seu coração, o agradecimento, nós vamos nos ajoelhar agora, aqueles que puderem, e eu vou dar 1 minuto para que você possa abrir seu coração para Jesus, e logo após eu farei a oração conclusiva. Oremos juntos. Santo, Santo Deus, amorável Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quão bom, Senhor Deus, é estar na tua casa. Muito obrigado por este momento e essa oportunidade que o Senhor concede para nós abrirmos o nosso coração. Aqui, Senhor Deus, estão os teus adoradores, ajoelhados, prostrados, todos conectados agora em Ti, Senhor Deus. Abrindo seus corações, colocando, Senhor Deus, os seus pedidos e os seus agradecimentos no teu altar. Queremos, Senhor Deus, apesar de nós sermos pecadores, mas somos libertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E louvamos por isso rendemos graças a Ti e pedimos que o Senhor possa aceitar cada pedido e cada agradecimento agora neste momento, Senhor Deus. E fazendo conforme o Teu querer para cada um de nós, mas que o maior milagre seja a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque nesse mundo o Senhor disse que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que possamos nos agarrar nesta promessa. Querido Deus,
Temos tantos pedidos no nosso chat. Nós declaramos aqui, Senhor Deus, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão com problemas familiares, pessoas que estão com problemas de emprego, mas aquele que cuida de um pardal falou que cuida muito, muito mais de nós, que somos feitos à sua semelhança. Por isso, Senhor Deus, acalme o nosso coração e tudo será resolvido conforme o teu querer. Pai querido, neste momento, pedimos também uma bênção especial sobre o nosso pastor Alan Jones, que trará a tua palavra agora aqui. Que ele seja imbuído pelo teu Santo Espírito e que mais uma vez o Senhor possa calar o homem e falar Deus conosco, transformando os nossos corações para que possamos ser mais semelhantes ao nosso querido Jesus. Esse é o nosso objetivo. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e também abençoe os dízimos e as ofertas que aqui foram colocados, que sejam empregados na missão de salvar almas para o reino de Cristo. É o nosso pedido por Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês já repararam que quanto mais a gente gosta de alguém, mais a gente quer estar com ela? Quanto mais nós nos relacionamos com uma pessoa, quanto mais especial ela é para nós, mais perto dela nós queremos estar. Mais junto, mais na presença, ser mais íntimo, conhecer mais. E é assim o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais perto dEle nós queremos estar. Mais junto dEle, mais na presença dEle. Ao ponto de querer estar apenas aonde Ele está. Fazer apenas o que Ele deseja que nós façamos. Vamos nos colocar de pé agora e vamos cantar isso. Que eu só quero estar onde estás. Viver na Tua presença. E que isso possa ser uma verdade em nossa vida todos os dias. Vamos adorar ao Senhor. Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença. Ver a Tua face e o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a Tua face e sentar à mesa, envolvido com Tua glória, na presença
Vamos orar? Santo Deus, amado e bom Pai, louvado e exaltado seja o Teu poderoso nome, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa e de louvar, Senhor, o Teu nome neste momento, em tão boas circunstâncias. Que a Tua graça, Senhor, enche esse local, mas principalmente, Senhor, o Teu Espírito, Pai, pare sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E que através da Tua palavra nessa noite, o Senhor se revele a cada um de nós, Pai. Esteja, Senhor, presente em nossas vidas e opere a transformação, Senhor, que o Senhor deseja fazer em cada coração aqui nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Povo querido, boa noite, uma feliz semana para você, que bom ter a sua companhia aqui na casa de Deus, a você também que nos acompanha, é muito bom estar junto com você nesse momento de adoração e agora especialmente no momento de ouvirmos a voz do nosso Deus. Amigos, nós estamos tendo aí durante alguns domingos uma série especial sobre o livro de Deuteronômio. Estamos aí com um título, um novo começo, e durante já com esse, o quarto domingo, tivemos uma pausa aí devido a algumas programações especiais que tivemos aqui na nossa igreja nos últimos 15 dias, e hoje retornamos novamente com a nossa série. E nós já tivemos aqui, só para refrescar a sua memória, 3 encontros. Já em 3 domingos passados, nós falamos um pouquinho, estudamos um pouquinho sobre esse livro tão precioso, que eu acredito tem trazido lições, princípios, verdades tão preciosas para a nossa vida, tão fundamentais para a nossa vida. Refrescando aí a sua memória, quem sabe alguém aqui que não acompanhou todos os cultos, nós tivemos o primeiro encontro, onde falamos sobre a estrutura do livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio ele está escrito de uma forma de documentos daquela época, de tratados, de contratos daquela época. E seguindo a estrutura daquela época, Deuteronômio ele faz então ali do capítulo 1 ao capítulo 4 uma recapitulação entre a história de Deus e Israel. Como Deus, então, cuidou desse povo, como Deus abençoou esse povo, como Deus conduziu aquele povo durante a sua existência até o presente momento. Seguindo, então, a estrutura, no segundo domingo, nós falamos sobre as leis, a regulamentação desse tratado. E quando nós olhamos ali para o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, você tem a repetição dos 10 mandamentos, do decálogo, lá de Êxodo 20, e você tem, então, do capítulo 5 até o capítulo 29, várias normas, várias leis, e todas elas estão baseadas no decálogo, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles, então, são o fundamento da legislação, do tratado, da aliança entre Deus e o seu povo. No último domingo que tivemos aqui com a série, nós falamos então do capítulo 30, e no capítulo 30 nós temos então, a partir do capítulo 28, 29 e 30, nós temos então as bênçãos e as maldições, as consequências da fidelidade e da infidelidade, o que aconteceria se o povo fosse fiel e o que aconteceria se o povo fosse infiel. Nessa noite, nós vamos então para a quarta parte, a quarta estrutura desse tratado que é o livro de Deuteronômio. E eu te convido, por gentileza, se você puder me acompanhar na leitura, do capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Já estamos chegando ao final dessa série, desse livro. Lógico, não conseguimos abarcar todos os capítulos, todos os textos, e aí fica um deverzinho de casa. Se você
nunca teve o privilégio de ler esse livro atentamente, sublinhando. Nós aqui também descobrimos juntos, que para mim também foi uma novidade, mais de 300 vezes nesse livro que não é tão grande, Deus se coloca como o Senhor, o Deus daquele povo. Há um refrão que se repete mais de 300 vezes nesse livro: o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus. A finalidade principal do livro de Deuteronômio, nesse momento, nesse novo começo de Israel, deixando de ser peregrino no deserto e agora adentrando a nova terra, a sua recompensa, a sua herança, havia então esse desejo de que Deus fosse o seu Senhor, fosse aquele que estaria guiando, conduzindo a vida daquele povo no cumprimento do plano que ele tinha para eles. E nessa noite, eu gostaria de ler com você o que está escrito nos versos 27, 28 e 29 do capítulo 31. Mas antes, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos e gostaria de fazer uma oração com você. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, ó Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, nós já louvamos o Teu nome, já oramos, já entregamos por amor a Ti, por fidelidade, os nossos dízimos e ofertas. E neste momento, Pai, estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Eu já fiz essa oração aqui algumas vezes, Pai, de dizer que eu e o Senhor sabemos que não são as minhas palavras que têm poder, mas é a Tua palavra, Pai. Se o Senhor trouxe cada pessoa que aqui está, neste momento, se o Senhor conectou cada pessoa que está nos acompanhando pelas redes sociais, é porque, de alguma forma, o que vai ser lido aqui, principalmente o que vai ser lido, porque é a Tua palavra que tem poder, isso, de alguma forma, tem um recado, tem uma importância na vida dos Teus filhos nessa noite. Então, o meu pedido, Senhor, primeiramente é: não permita que eu atrapalhe isso. E o segundo pedido é: me deixa fazer parte desse milagre, que é a operação da Tua palavra na vida dos Teus filhos. Então me use nesse momento, Senhor. A despeito das minhas falhas e defeitos, eu quero viver a experiência de Isaías, pesado de língua, mas o Teu anjo tocou com a brasa viva do altar na língua dele. Ele foi perdoado e comissionado a ser um mensageiro Teu. Por favor, faça isso nessa noite, Pai. Não apenas comigo, que estou com o microfone na mão, mas com cada filho Teu, que não apenas tem o desejo, mas a missão de ser também um mensageiro, uma mensageira do Senhor. Opere em nossas vidas. Que assim como um consultório, um hospital, nós venhamos aqui para sermos operados, curados, sarados pelo Senhor e comissionados para ir buscar outros doentes, para ter o mesmo encontro contigo. Por favor, Pai, se revele a nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 31, verso 27 em diante, diz assim: porque conheço a rebeldia, a teimosia de vocês, porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Porque sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. Como a gente já deixou bem claro aqui, estou sendo até repetitivo e às vezes cansativo, mas é importante que a gente tenha em mente essa estrutura.
Mais uma vez eu repeti para que você não esqueça. Quando você lembrar de mim, lembrar de Deuteronômio, você vai lembrar dessa frase. Deuteronômio foi escrito como um tratado daquela época, do 2º milênio antes de Cristo. Eu gostaria de, nessa noite, ainda não trouxe durante os últimos encontros, um tratado daquela época, para que você entenda mais ou menos o que nós estamos falando aqui nessa noite. Eu preparei aqui uma imagem, e aqui, pode ver atrás de mim, e também eu tenho ali o retorno. O que está aparecendo na tela para você é o que a história chama de o Tratado de Cádiz, ou de Kadesh. Esse é conhecido como o primeiro tratado de paz formal da história. Aqui, nessa coluna à minha direita, você pode ver uma imagem, tem ali 2 fragmentos desse tratado, escrito em acadiano, você tem ali uma base de acrílico, tentando ali trazer a forma do que era original. Não está todo escrito, é de argila, então ele se perdeu durante o tempo ali, bastante do que foi escrito. E a outra imagem, à minha esquerda, você tem esse mesmo tratado em egípcio. Ali num templo no Egito, você tem ali algumas imagens ao lado nas colunas e o texto principal no meio. Esse tratado, provavelmente, ele aconteceu entre 2 reis. O rei Ramsés II, faraó do Egito, e o rei Tita, por volta ali do ano de 1259 a.C. E esse foi o primeiro documento, eles estavam envolvidos em uma guerra, 16 anos, e ninguém ganhava, só havia prejuízo. Alguns historiadores vão registrar que antes do tratado era chamado de a Batalha de Cádiz, que era a cidade ali onde frequentemente eles se encontravam. Em uma dessas batalhas, a mais famosa, alguns argumentam e trazem o dado que foi a maior batalha de carros de guerra da história. 7.000 carros de guerra. E eles se enfrentaram e nunca saiu um vencedor, só prejuízo. Então eles tomaram essa decisão de sentar, e aqui está o primeiro tratado de paz, o primeiro documento diplomático da história de forma formal. E esse tratado, ele tem algumas características. O Tratado de Cádiz, ele, como já mencionamos, é considerado o primeiro tratado, e ele tem a estrutura muito semelhante ao livro de Deuteronômio. Coloquei ali para você ver, se você consegue enxergar daí. Assim como Deuteronômio, ele começa então narrando, pelo fragmento que ainda temos de registro, ele começa narrando a história do Egito e dos hititas, mostrando ali a potência dessas 2 nações. Depois vem então, agora essa aliança de paz. Agora vem a lei que vai regimentar esse pacto, essa aliança. O que estava envolvido? E ali tem algumas questões. Além da paz, eles agora eram aliados. Então, se outro reino viesse contra o Egito, os hititas iriam dar apoio. Se alguém viesse contra os hititas, os egípcios iriam dar esse apoio. Há também lá nesse tratado, no Tratado de Cádiz, a questão, a regulamentação contra os refugiados. Então, se alguém cometesse um crime no Egito e fugisse lá para o Império Hitita, o Império Hitita, então, por causa desse tratado, não poderia julgar, deveria devolver essa pessoa, esse criminoso, lá para o Egito e vice-versa. Só que há também um outro detalhe, e ali está escrito garantias divinas. Na tentativa de trazer mais credibilidade, os tratados daquela época, eles tinham algo em comum. Eles colocavam a presença, ou invocavam a presença dos seus deuses como testemunhas. Então, nesses tratados, os deuses das nações, você bem sabe, quando a gente lê as histórias antigas e contidas na Bíblia, você percebe que cada nação tinha o seu Deus. Então, no momento em que 2 ou mais nações sentavam ali para fazer esse tipo de documento, esse acordo, as testemunhas eram seus deuses. No Tratado de Cádiz, alguns deuses aparecem ali escritos. Nós temos os deuses egípcios, Ra e Amon, essas 2 figuras, e também o deus da tempestade, Hitita, o deus Tezub.
Você pode ver que na mão, não sei qual lado agora, que é a imagem, na mão esquerda, tem ali uns raios, esse era o Deus da tempestade. Era assim que eles colocavam mais peso, sabe? É como se fosse ali o carimbo do cartório, eram as testemunhas. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, ele segue esse padrão. E o texto que nós lemos aqui, não apenas esse texto, mas eu gostaria de chamar a sua atenção também para o capítulo 30, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, peço que continue. No verso 19, foi o texto do nosso último encontro. O verso 19, Deus, através do profeta Moisés, diz assim, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí vem o apelo de Deus para o povo: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Seguindo esse tratado, não apenas esse, mas a forma como eram feitas as alianças no passado, Deuteronômio também invoca as suas testemunhas. Tanto aqui no capítulo 30, no capítulo 4 e no texto inicial do capítulo 31, Moisés invoca a presença do céu e da terra para ser as testemunhas desse pacto, desse tratado, dessa aliança de Deus com o seu povo. Quando a gente olha para o relato bíblico, a gente percebe que os céus e a terra pertencem a Deus, são criação de Deus em Gênesis 1, são a possessão de Deus em Gênesis 14, numa aliança com Abraão. Os céus e a terra, segundo Deuteronômio 4, eles revelam quem Deus é. Se você vai ao Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e na terra ouvirá a voz do Senhor. Quando nós olhamos também para o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, os céus e a terra são os agentes de juízo. Eles executarão juízo sobre o povo de Deus, caso haja desobediência e infidelidade. Amigos, seguindo então a cultura da época, nós temos Deuteronômio sendo escrito, e aqui é a invocação da criação de Deus para esse momento. É interessante que o próprio livro de Deuteronômio vai dizer, no capítulo 19, que apenas uma testemunha não é suficiente para julgar alguém. Ali, dizendo e regulamentando a vida civil do povo, era necessário para acusar alguém ou para inocentar alguém, ter mais de uma testemunha, 2 ou 3 testemunhas seriam necessárias. E muitos comentaristas, ao estudar esse texto, eles vão dizer que Deus não é a testemunha, o Criador, o Deus da nação, porque primeiro, Ele é uma das partes que está ali em contrato, e segundo, precisaria de mais alguém para ser testemunha. De forma, então, exponencial aqui no texto, os céus e a terra são as testemunhas desse pacto entre Deus e o seu povo. As testemunhas tinham 2 compromissos, tinham duas funções básicas, 2 propósitos. E nessa noite eu gostaria de, no tempo que nos resta, focar a nossa atenção nessas funções das testemunhas. Em primeiro lugar, ao se convidar uma testemunha, nesse caso de nações pagãs, testemunhas eram os seus deuses, obras de mãos humanas e invenção da imaginação humana. Mas até hoje nós temos essa prática de convidar testemunhas para casamentos, para negócios. Teremos agora no meio dessa semana o casamento de já posso falar casal, né? Um casamento de um casal muito querido da nossa igreja, que vai se casar perante a lei dos homens e também perante a lei de Deus aqui, numa cerimônia batismal muito linda que será preparada. E eles convidaram testemunhas para esse momento. Eu, quando me casei, tive também testemunhas lá, tanto lá no cartório, para que nenhuma das partes fugisse, e também na igreja.
Então essa é uma prática comum. E quando nós trazemos testemunhas para esses momentos, veja, trazer testemunhas é algo que gera, e aqui é a primeira função, compromisso. A primeira função, o primeiro propósito, quando alguém traz uma testemunha, quando é invocada uma testemunha, quando se tem testemunhas presentes daquilo que está sendo pactuado, daquilo que está sendo feito, é o senso de compromisso, o senso de responsabilidade, um senso de seriedade, não é brincadeira. Veja, ninguém chama testemunhas para quando você conhece um amigo. Estou dizendo que a amizade é algo inferior, não é isso. Mas comparando a amizade com o casamento, para o casamento sim, você tem ali documentos, algo muito mais sério e testemunhas. E quando nós olhamos então para esse momento, Deus então ele faz ali, recapitula a história do povo, dizendo que Ele cuidou do povo, que Ele protegeu o povo, que Ele cuidou durante a saída do Egito, com as 10 pragas, com a sua mão poderosa, arrancou aquele povo de lá daquela escravidão. Ele então coloca as leis, que eram para abençoar o povo, que eram para revelar o caráter dele, diz quais são as consequências de serem fiéis e de serem infiéis, e agora Ele chama testemunhas. Os céus e a terra, a minha criação, é testemunha do meu amor e do meu compromisso por vocês. Deus agora invoca essa percepção de compromisso, amigos. E sabe, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, que palavra que tem se perdido em nossos dias? Compromisso. Em um mundo de valores invertidos, de relacionamentos agâmicos, e fui pesquisar o que era essa palavra, né? Vou trazer aqui para vocês. Falar bonito para ver se dá a impressão que é inteligente. Mas agâmico, agamia é uma palavra que saiu agora recente. Os sociólogos ainda estão trazendo uma definição, mas a primeira que se tem é de relacionamento sem compromisso. Não há casamento, não há o desejo de perpetuar numa família, de se ter filhos. Ou seja, não há o desejo de viver o plano de Deus para a sexualidade de um homem e de uma mulher. E nessa cultura de relacionamentos agâmicos, sem compromisso, a gente percebe que a religião ela tem se tornado cada vez mais líquida, se moldando às formas e os padrões que o mundo oferece. E nós, muitas vezes temos perdido a solidez do fundamento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, aquele que não se amolece no sentido de se adequar aos pecados e aos padrões pecaminosos deste mundo. Sabe, hoje nós tivemos o privilégio de, como clube de desbravadores, fazer uma visita ali na Marinha, ali em Vila Velha, né? E nós chegamos, fomos bem recebidos, havia, eu não sei, sei que o nome dele era Jean, né? Eu não sei a patente dele, ele falou lá, mas eu esqueci, me perdoe. Não era um comandante, tinha uns 4 nomes antes do nome dele lá e não deu para decorar. Mas aí, eu fiquei, e ele explicou todo o roteiro que iríamos fazer, e ele disse, olha, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o hasteamento da bandeira do Brasil. Ele acontece às 8 da manhã. E nós, então, como clube, havia um outro clube também, lá de Vila Velha, nós nos colocamos à praça, tem um mastro um pouco mais alto, imitando assim um pouquinho um navio, com um timão na frente ali, muito bonito. E algo que me chamou a atenção, nós estávamos de frente, e quando deu 8 horas em ponto, ele que era, eu acho que ele é o segundo lá, né? Tinha um mais alto que ele, que não estava lá presente, mas ele ainda estava explicando para nós, e aí quando deu 8 horas, os responsáveis lá já deu o grito de ordem, e aí meu olhar foi direcionado a algumas pessoas, que desde cedo estavam trabalhando, eles acordam acho que 5 da manhã, e tem toda a rotina deles.
E aonde eles estavam, eles não são, eu acho, né, que eles não são obrigados a estar ali no pátio ali da bandeira. Mas aonde eles estavam, eu vi bem atrás de mim, eu olhei assim, e ele veio na direção onde ele conseguia enxergar a bandeira, ele veio, fez sentido, posição de sentido, e ficou aguardando aquele momento. E aquilo me chamou a atenção, porque independente do que eles estão fazendo, há um compromisso. Independente de qual seja a sua função, a sua patente, há um compromisso. O superior estava dando instrução ainda para o clube, mas havia um compromisso. E ele começou porque ele tinha um compromisso. E refletindo um pouco mais sobre esse tema, amigos, coisa que a gente não pode falar, né? Ontem, o pastor Patrick me deu, nós tivemos uma reunião de comissão, né? Mais uma, e o pastor Patrick me deu o privilégio de guiar ali um pouquinho dessa reunião, quase tudo, né? E ali eu deixei escapulir uma coisa, irmãos, a Emily tem orado por mim para que cada vez mais eu segure as palavras dentro da minha boca, né? Mas nós estávamos ali num clima muito bom, extraordinário. Alguns aqui estavam participando. E eu vou até mencionar o nome aqui, porque é coisa boa, né? O Jackson sugeriu ali algumas questões, a Fernanda também, de envolver as novas gerações, de trazer eles cada vez para mais perto daquilo que é a igreja, dos movimentos da igreja. E ali o Jackson mencionou de como tem sido abençoado aqui as quartas-feiras Kids, né, feito pelo Ministério Infantil. Propostas de fazermos um domingo jovem, Vitor. Domingo jovem feito pelos jovens. E aí eu não segurei, né, a maldita da língua. Falei, temos que fazer também o domingo adulto, né? Porque é só olhar para a igreja. A gente percebe que falta de compromisso não é um problema das novas gerações. Tem sido um mal que tem levado todos nós, independente da idade. Isso não é um conceito meu. Se você ainda está acordado, folheie algumas páginas à frente no livro de Juízes, capítulo 2. Verso 10, diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Amigos, nós estamos estudando o livro do Deuteronômio, o momento em que Moisés está quase a morrer e a se despedir do povo, a encerrar a sua carreira nessa terra. O momento em que o povo está às margens do Jordão, prontos para atravessar, para receber a herança. Nós temos então essas instruções dadas por Deus, esse chamado que nós lemos. Moisés, antes de morrer, antes de que o povo se corrompesse, mais uma vez, ele chama o povo: eu sei que vocês vão fazer tudo errado. O livro de Josué é o momento que o pessoal então atravessa o rio Jordão, entra na terra. E Juízes começa descrevendo uma geração que não tinha compromisso. Essa geração que recebeu as palavras de Deuteronômio em primeira mão, ela morreu. Josué morre no verso 8. E agora essa geração, ela não tem a capacidade de despertar o compromisso numa nova geração. Isso aqui não é um problema dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Nós temos um problema nas famílias. Nós temos problemas em adultos que não conseguem transmitir o conhecimento do Senhor. O texto diz que essa geração não conhecia nem os feitos, nem contar a história eles conseguiram contar para as crianças. Amigos, como igreja, às vezes eu fico me perguntando se eu e tudo isso que nós temos feito não tem contribuído de alguma forma para este mal. Será que
temos trocado o mandamento de Jesus, ide e fazei discípulo, pelo conforto do ficai e fazei eventos? Eu penso que essa é uma reflexão para cada um de nós nessa noite. Há um segundo propósito, há uma segunda função das testemunhas. Naquele contexto dos deuses pagãos, as testemunhas serviam para trazer compromisso. Não era apenas algo feito no nível humano, eles pensavam, é algo feito na esfera espiritual dos deuses, eles estão envolvidos. Então, primeiro, há um compromisso maior, há uma seriedade maior. E segundo, se houver uma quebra desse tratado, dessa aliança, haverá então punições. Quando vocês viram aqui a imagem, o deus Itito, o deus da tempestade, e lá no tratado está dizendo que caso alguém quebre aquela aliança, então os deuses poderiam castigar, poderiam punir aquele povo. E aí, seca, ou chuvas demais, doenças, morte, falta de proteção nas guerras, e por aí em diante. E pastor, quais são então, trazendo para o livro de Deuteronômio, eu gostaria que você voltasse lá, por gentileza, para a gente já ir caminhando para o final, quais são então punições? Será que nós temos punições dos céus e da terra? Que Deus é esse que vai punir o seu povo? Eu gostaria de finalizar então, trabalhando esse tópico com você. Ainda no livro de Deuteronômio, vai comigo ao capítulo 11, porque tem um texto chave para a gente entender esse tópico. No capítulo 11, no verso 13, há então uma descrição que as testemunhas invocadas por Moisés trabalham então ou a favor ou contra o povo. Capítulo 11, verso 13, eu leio com você. Se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, o seu Deus, olha o refrão aqui aparecendo mais uma vez, e de servir de todo o coração, de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras chuvas como as últimas chuvas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Verso 16. Tenham cuidado, para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá. Ele fechará os céus, primeira testemunha, para que não chova. E a terra, segunda testemunha, não dará a sua colheita. E em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Enquanto estive no mestrado, no meio do ano, um dos nossos professores, ele disse que teve uma experiência com esse texto. Eu gostaria de trazer aqui rapidamente. Ele disse que levou um grupo de alunos para as terras de Israel. E quando os alunos chegaram ali, você sabe, alunos de teologia, pastores já formados, é a galera junto com advogados mais questionadores que existe, né? E aí, pior quando é pastor e advogado junto, né, John? Aí, dizer que eles chegaram em dado momento ali perto do Monte Sião, aonde eles dizem que é o Monte Sião, e viram a terra seca, um deserto, uma coisa feia, sem vida, alguns arbustos cheios de espinho, e eles então, numa conversa, mais um questionamento, disseram: pastor, doutor Ranco, aonde está a terra que mana leite e mel? Aonde está a terra onde foi necessário 2 pessoas, 2 homens para carregar um cacho de uva? E ele parou assim e falou: rapaz, boa pergunta. E a guia que estava traduzindo, uma moça, viu a inquietação do professor Ranco.
viu que ele não conseguiu dar uma resposta àquela situação. Ela então se aproximou e disse assim: professor, o senhor sabe responder essa pergunta? Ele: não sei. Disse: então eu vou te dar a resposta. Abra a Bíblia para eles em Deuteronômio 11. O texto que nós lemos. Se você ler depois um pouquinho acima, você vai perceber que Deus vai dizer assim: olha, a terra que eu estou levando vocês não é como a terra do Egito, que tem um grande rio. Vai dizer que vocês regam com o pé. Plantar na beira da margem de um rio é muito fácil. Regar com o pé, a água está passando aqui, era só fazer um risquinho aqui com o pé, ó, e a água já entrava para dentro da plantação e virava uma grande horta, úmida, fértil. E Deus diz: a terra que eu estou levando vocês não é como as terras do Egito. É uma terra de vales, de montanhas. E a fidelidade de vocês, o sucesso de vocês, a prosperidade de vocês vai depender da fidelidade de vocês. Porque vai depender de mim e das testemunhas, para que chova e para que a terra produza o seu fruto. Isso talvez pergunte assim: pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Eu não sou um agricultor. Teoricamente, de forma principal, não dependo da chuva para sobreviver. Eu gostaria então de te dizer que esse texto traz uma implicação muito forte para nós. Pela primeira vez nas Escrituras, é trazida a expressão aqui de primeiras e últimas chuvas. Você vai encontrar essa expressão algumas vezes na Bíblia depois desse momento. Chuvas de primavera, chuvas de outono, chuva temporã e chuva serôdia. A partir desse momento, alguns profetas, mensageiros do Senhor, vão tomar esse contexto agrícola, literal, de chuvas mesmo, que era dada no início para a semeadura e no final para amadurecer o fruto para a colheita, para dizer e exemplificar o que seria a obra de Deus para o seu povo. Se você for comigo ao livro de Joel, no capítulo 2, por gentileza, o profeta Joel vai tomar essa expressão, essa sentença, para dizer para nós uma realidade espiritual a qual nós precisamos nos despertar neste momento. Joel, no capítulo 2, a partir do verso 13, o texto vai trabalhar a noção das chuvas como o derramamento do Espírito Santo. Um pouquinho depois do verso 13, lá no verso 28, nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Só que antes do derramamento do Espírito Santo, antes de uma chuva que desce sobre o povo, a chuva do Espírito Santo, preparando esse povo para a salvação, confirmando a salvação que Deus ofereceria sobre aquelas pessoas, há esse contexto. Há um problema no livro de Joel, há uma seca enorme, e há uma praga que dizimou tudo aquilo que eles tinham, todas as suas plantações. E Deus diz assim: olha, eu vou resolver o problema de vocês. Com o quê? Com chuva. O céu vai dar chuva e a terra vai produzir. E é nesse contexto de resolver um problema da agricultura que Joel diz assim: olha, da mesma forma, assim como chuvas caem no tempo para preparar a semente e para preparar o fruto para a colheita, assim também eu derramarei o meu Espírito, no verso 28. Amigos, talvez você não esteja preocupado com as chuvas lá na sua plantação, porque não seja essa a sua principal fonte de renda, ou há pessoas aqui que, quem sabe, nunca trabalharam, se envolveram na agricultura. Mas é a partir dessa noção que uma lição espiritual é trazida para o povo do Senhor. Aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não desfrutam de um relacionamento com o Senhor, que não têm fidelidade na aliança feita com o Senhor, terão basicamente a mesma consequência de Israel. No capítulo 11 de Deuteronômio, não haverá chuva para vocês. E para nós? Para nos ajudar a dar essa resposta, gostaria de trazer 2 textos aqui nessa noite e encerro com eles.
no livro Atos dos Apóstolos, na página 54. Não sei se a gente consegue projetar ali, para que todos tenham acesso, senão eu leio aqui. Diz assim: sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que cai na terra ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação da graça espiritual em medida extraordinária à igreja de Deus. Mais à frente vai estar escrito: muitos têm, em grande parte, deixado de receber essa chuva inicial. Muitos não têm tido o compromisso, muitos não têm tido a experiência de fidelidade com o Senhor, aquele compromisso que Deus está ali, invoca os céus e a terra, invoca as testemunhas, para trazer a seriedade, para trazer a responsabilidade. Muitos não têm vivido dessa forma, e a autora vai dizer: dessa forma não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Estão cometendo um grande erro. E ela termina dizendo, está aí na tela: somente os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber uma luz maior. No contexto do livro, ela está dizendo: apenas aqueles que estão vivendo de acordo com a chuva temporã, com a chuva que, segundo Pedro, foi derramado no Pentecostes em Atos 2. Pedro pega esse texto de Joel e diz que agora a chuva, essa chuva para começar o plantio de um novo povo, um plantio de boas novas da salvação para todos aqueles que creem. Quem não estiver vivendo de acordo com essa revelação, com esse Espírito que já foi derramado, ela conclui, não poderão receber luz maior, a não ser que estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva futura, na chuva serôdia. Ela ainda vai dizer um pouco a mais no texto, que muitos estão esperando uma manifestação poderosa do Espírito Santo para corrigir os seus grandes atos falhos de caráter, como se a vida cristã fosse mais algo voltado para a mágica do que para o sacrifício, mais algo voltado para um misticismo do que para um compromisso com o Senhor. A consequência de vivermos uma vida superficial, preocupados mais com essa terra do que com a promessa do Senhor, é não recebermos as chuvas do Espírito Santo, a maior necessidade de cada um de nós enquanto estamos aqui nessa terra. Naquilo que conhecemos como o Sermão do Monte, Cristo então parece se apropriar desse texto de Deuteronômio, das testemunhas, e ele diz no verso 17 e no verso 18 do capítulo 5 de Mateus: não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Em outras palavras, não pense que eu vim desfazer o tratado, a aliança, o compromisso que eu fiz com vocês lá no passado. Eu não vim revogar isso, eu não vim quebrar esse casamento que eu fiz com vocês. Apesar de, quando olharmos para a história do povo de Israel, ele é descrito, ou ela é descrita como uma noiva, uma mulher que é adúltera, que se corrompeu nesse relacionamento. Temos um Deus que tem feito um chamado, e aqui Cristo, no seu grande sermão, diz: eu não vim quebrar esse tratado. Ele continua: não vim para revogar, eu vim para cumprir. E aqui Cristo diz: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem,
nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Enquanto as testemunhas existirem, enquanto houver céu e terra, o compromisso que Deus fez com o seu povo estará de pé. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: e o nosso compromisso? E a nossa decisão? Eu gostaria que nessa noite você pudesse, mais uma vez, fazer uma reflexão da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões. E que nessa noite você tenha a dimensão de que toda a criação, céu e terra, estão como testemunhas diante de nós. Isso parece nos trazer medo, sabe? Não sei se é assim com você, porque parece que esse sentimento, ele sempre nos assalta. E sempre quando falamos do relacionamento com Deus, geralmente ele aparece. Mas que a sua decisão, o seu relacionamento, o seu compromisso não seja pautado pelo medo de consequências, mas que seja pautado pelo apelo que Cristo faz e que Deus fez há muito tempo atrás, lá naquele tratado. Por favor, eu coloco a vida e a morte e chamo os céus e a terra como testemunha, mas escolham a vida. Me escolham. Para de quebrar a cara tentando pelas suas próprias forças. E nessa noite você mais uma vez se renda à ação do Espírito Santo. Que as testemunhas não nos punam, que nós possamos ser alvos da chuva do Espírito Santo em nossa vida, que ela possa fazer germinar em nosso coração as verdades do Senhor, um compromisso com o Senhor, lá com os jovens, os adolescentes, os desbravadores. Frequentemente eu tento trazer essa percepção. Tudo que é feito aqui, amigos, tem um propósito de Deus. Deus tem um único plano para você, um único plano, quer te salvar, quer me salvar. Nós estávamos no Acampe Jovem no final de semana passado, né? E tivemos um momento da sexta-feira, um momento da ceia do Senhor, muito simples e muito poderoso. Nunca tinha feito lava-pés no mar, primeira vez. Foi extraordinário. Ter os céus e a terra como testemunha. A lua estava lá, coisa mais linda, a lua cheia, assim, logo no pôr do sol. E ali nós conversamos um pouquinho. E algo que foi mencionado é que o Evangelho, irmãos, não é um bom conselho para a nossa vida. O Evangelho não é um código para que você alcance a riqueza nessa terra. O Evangelho é uma boa notícia. A notícia de, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, 4 e 5, nós estávamos mortos para os nossos pecados. Não havia solução. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E de forma sublinhada, marcada, que parece que já veio com um marca-texto, Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça. Esse é o Evangelho. Que a nossa vida seja pautada por essa notícia. Que o seu casamento, que a sua família, que o seu negócio, que as suas amizades, que nós possamos ter esse compromisso de entender que Deus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. É o tratado, é a aliança mais injusta do universo, porque não temos nada a oferecer. E
Ele deu tudo. Que através da música que iremos ouvir neste momento, encerrando o nosso culto, que você possa ser elevado mais uma vez à presença de Deus, e que a sua decisão seja de um compromisso diante do céu, diante da terra, diante do nosso Deus nessa noite. Que Deus nos abençoe. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção. Não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser andar de novo à tua frente, me ensina a descansar, me ensina a confiar em ti. Pai de amor, nos ensina a confiar, Pai. Nos ensine, Pai, a depender de Ti. Tenha misericórdia de nós, Pai. Se como filhos Teus temos caído, errado, temos, Senhor, de alguma forma quebrado o compromisso que fizemos, que a Tua graça nos restaure, Senhor. Que a chuva, Senhor, transforme essa terra seca, esse coração seco, Pai, de novo em um jardim florido para o Senhor. Que os frutos venham em abundância, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Se como igreja, Senhor, temos falhado, se como povo temos falhado, nos ajude, Senhor. Nos capacite, nos mostre. Se como líderes, Senhor, temos negligenciado algo, que o Senhor, por favor, nos repreenda. Que nós não queremos, Pai, assim como José, é pecar contra Ti, Senhor. Então nos ajude, Pai. Que Teu Espírito Santo seja derramado em abundância.
Que cada pessoa que aqui está não viva a experiência que foi descrita e profetizada, de que muitos que estão esperando algo não alcançarão porque não têm vivido aquilo que já foi derramado e dado pelo céu a cada um de nós. Então, que nós possamos, de forma individual e coletiva, como filhos e como povo, tomar um compromisso diante dos céus, diante da terra nessa noite, de que a nossa vida está entregue em tuas mãos e de que muito em breve nós atravessaremos o nosso Jordão, o último obstáculo até a terra prometida, e por todo sempre estaremos com o Senhor. Ó Senhor, complete essa obra nessa geração, Pai. Complete, Senhor. Filhos não precisam mais sepultar os seus pais. Pais não precisam mais sepultar os seus filhos, Senhor. Complete, Pai. Se está faltando Moisés e Josué, levante, Senhor. Se está faltando arrependimento, Pai, faça essa obra agora. Mas nos ajude a viver a experiência de ver o céu se abrindo e o Senhor voltando em glória para nos buscar. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sim, agora sim. Querido, só uma informação aqui antes de você sair. Nós agradecemos ao pastor Alan Jones e eu quero dizer para vocês que vai continuar, ainda tem mais uma série dele ainda no próximo domingo. E eu gostaria de frisar para você que não deixe de vir no próximo sábado. Nós teremos uma mensagem muito importante que vocês estão vendo aqui, sábado da saúde. Saúde é algo importante e é um tema super relevante para o contexto que nós estamos vivendo nos tempos finais, como nós já estudamos na Bíblia. É um tema muito relevante que nós precisamos trazer luz para um mundo que está doente. E você precisa estar aqui, olha, a Virgínia vai estar conosco, uma palestrante super talentosa. Ela falará sobre mais que coragem pela manhã e à tarde a influência das emoções na questão mental, na saúde mental. Ok? Então, venha, traga convidados, vamos estar aqui sábado, o dia todo, vai ser pela parte da manhã e pela parte da tarde, tá bom? E teremos também o nosso culto a quarta-feira, às 19h30, e vocês também estão convidados. Tenham todos uma ótima semana na presença de Jesus.